A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, desejo que todos estejam bem. Por aqui estamos bem, graças a Deus. Hoje é terça-feira, seria um culto de oração e ensino da palavra de Deus. Desde já eu aproveito a oportunidade para dizer a você, apesar de nós não termos o culto presencial, que você tire aí alguns minutos de oração a favor da igreja, a favor da situação que nós estamos vivendo. Isso é muito importante para nós mantermos o nosso relacionamento com Deus em dia e também para desenvolver a nossa missão que nos ensina a palavra de Deus, de estarmos orando uns pelos outros para que possamos sermos sarados e abençoados. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo Batalha Espiritual, baseado no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, a partir do versículo 10 em diante, onde Deus nos manda nos fortalecermos do Senhor Jesus, da força do seu poder, e logo no versículo 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Nós aprendemos sobre o cinturão da verdade, falamos sobre a couraça da justiça, falamos também sobre calçar os pés na preparação do evangelho da paz, e falamos também de tomarmos o escudo da fé, com a qual podermos apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Falamos que precisamos ser cheios de fé, não dar espaço para cultivar dúvidas, ter condições para vencer os obstáculos que poderão surgir diante da nossa caminhada. Deus quer que o cristão, ao pelejar, coloque a sua fé na frente dos seus problemas como sua defesa. Com a fé, podemos apagar os dardos inflamáveis do maligno. Tiago 1,8 diz que o homem de coração dobre, ele é inconstante nos seus caminhos. E sabemos que Deus, ele nos diz que o homem que pensa desta forma, que tem duas maneiras de pensamento, uma hora crê, outra hora duvida, ele é inconstante nos seus caminhos. Mas Deus quer que o cristão não vacile, continuamente crê na graça, na bondade e na misericórdia de Deus. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Hoje nós vamos falar sobre o capacete que serve para proteger a cabeça, que é a parte que comanda todo o nosso corpo. Nós, como cristãos, precisamos estar com a nossa mente protegida contra as setas. A fé é um escudo que vai nos proteger contra os dardos inflamáveis do maligno, mas também o capacete pode também ter essas duas funções: proteger a nossa mente das heresias, das tentações do inimigo, para que nós jamais percamos a esperança da vida eterna com Cristo Jesus. Se Jesus diz que todo aquele que crer será salvo, não podemos permitir dúvidas em nosso coração. A nossa mente, ela deve estar protegida com a certeza da salvação e com ela envolvida com a certeza de que Deus é quem nos prometeu. Deus é quem nos enviou Jesus para nos dar a salvação. A salvação, ela é gratuita, é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Fé
é o ingrediente essencial para nos apropriarmos dessa graça tão linda, tão maravilhosa de Deus. Para que nós possamos entender isso, nós precisamos saber algumas coisas. Primeiro, que Deus deseja salvar todos os homens. 1 Timóteo, do capítulo 2, do versículo 4, do versículo 1 até o versículo 4, ele revela esta verdade, que quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Até mesmo dizendo o apóstolo Paulo, para nós dirigirmos orações, súplicas, intercessões, com ações de graças diante de Deus, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Mas a segunda verdade é que, apesar desta verdade, de Deus desejar salvar todos os homens, muitos estão morrendo e indo para um julgamento sem a misericórdia de Deus, sem Cristo para defender a nossa causa, as nossas falhas, as nossas debilidades. Muitos estão morrendo e indo para um julgamento sem a misericórdia de Deus. Então, nós precisamos entender que Jesus Cristo é a provisão de Deus para salvar a humanidade. Num cartãozinho, um folhetinho editado pela Cruzada Estudantil e Profissionais para Cristo, as 4 leis espirituais, mostra que Jesus é a única solução para o problema do homem que é pecador. Não vamos falar nessas leis, mas vamos apenas focalizarmos esta, dizendo que Jesus é a provisão de Deus para salvar a humanidade. Nós vemos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas então vem uma outra verdade. Quem será salvo? Aquele que crê no nome do unigênito de Deus. Esta é a crença. Crer, ter fé no nome do unigênito de Deus, que é Jesus Cristo. Essa crença não é aquela crença em que as pessoas dizem ter, que é apenas uma convicção intelectual. Essa todos dizem que tem. E é interessante a gente observar que até na Bíblia revela em Tiago 2, versículo 19, onde o apóstolo Tiago se expressa da seguinte forma: tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, essa crença no unigênito de Deus, crer em Jesus como único e suficiente e salvador, render-se a Ele, crer nele que realmente é poderoso para garantir, advogar a nossa causa diante de Deus pelas nossas falhas, pelas nossas negligências, e a partir de um ato de fé, confessarmos com a nossa boca e crermos com o nosso coração, a Bíblia diz que nós seremos salvos. E não permitir que nenhuma seta do maligno penetre na nossa mente e no nosso coração. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que morreu na cruz em nosso lugar. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então eu quero neste momento convidar você, a mim, a nós, para que nós possamos estar focados em Jesus,
é o único suficiente Salvador, e não abrir brechas para nenhum outro tipo de comentários, porque serão seitas, né? Serão heresias. As seitas, que são as denominações que divulgam esses falsos ensinos ou ensinos heréticos que pode atrapalhar, dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente e coloca muitas outras coisas como complemento, mas a Bíblia é enfática em dizer que Jesus é único e suficiente. Em nenhum outro nome existe salvação, pelo que também na terra, embaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devemos ser salvos. Mas muitas pessoas dizem, e as boas obras e a caridade? Isso vem como fruto da nossa rendição a Cristo como Senhor, como Salvador e Senhor das nossas vidas. E a prova dessa crença, ela está baseada na obediência à palavra de Deus, aceitando Cristo como Salvador, arrependendo-se dos seus pecados, confessando a Jesus, recebendo o poder regenerador do Espírito Santo para viver de uma forma diferente, crucificando a velha criatura para poder viver em novidade de vida. Aleluia! Aceitando também o batismo, não como salvação, mas como evidência da exteriorização de uma fé genuína que nasceu dentro do coração por intermédio da palavra de Deus e que nasceu na regeneração do poder do Espírito Santo, aceitando o batismo como semelhança da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. O batismo é também uma aceitação do Evangelho. Depois que nós estivermos preenchendo esses requisitos, andarmos como filhos da luz, vigiando e orando para reter firme aquilo que recebeu do Senhor por intermédio da palavra de Deus como verdade de Deus. Isto é que nos ensina a palavra de Deus. Eu quero ler aqui também um texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 8, falando desse capacete como esperança da salvação. Essa esperança, ela não pode morrer enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja. Diz a palavra de Deus: permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três. Mas o maior é o amor. Por quê? A fé de crermos, alimentarmos essa esperança que um dia seremos salvos deste mundo de pecado para habitarmos com o Senhor, livres da condenação futura, a segunda morte, termos a esperança que Deus, que prometeu ao enviar o seu Filho Jesus que deu-se a si mesmo para nos remir de toda culpa, toda maldade, para nos garantir essa salvação, que nós possamos estar alimentando essa esperança. Olha o que Paulo diz no versículo 8 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Precisamos reter firme o que recebemos do Senhor. Um outro texto para enfatizar ainda mais a firmeza
de mantermos como verdade aquilo que nós recebemos, eu quero compartilhar mais um texto da palavra de Deus, que está no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 14, versículos 27 ao versículo 31, que diz assim: E disse-lhes Jesus: Todos vós esta noite se escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Olhando nós para este texto, nós vemos a fragilidade do ser humano. Por isso, há uma necessidade muito grande. Percebamos que Pedro achou que estava preparado, mas ele negou a Jesus. E os outros fugiram, até mesmo antes de serem interrogados. Então, queridos, sabemos que somos sujeitos a falhas. Precisamos da graça e da misericórdia do nosso Deus. Como nós dizemos, depois de preenchermos esses requisitos, andarmos com o fio da luz e vigiar e orar para reter firme essa confissão. Não é fácil, é necessário a ajuda de Deus, apegar-se inteiramente a Deus, para que nós possamos combater o bom combate, terminar a carreira, mas guardarmos a fé. Quero também ler outro texto que está na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Queridos irmãos, nós vemos aqui mais uma palavra forte e abençoadora para levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão sendo atacados, pelas heresias, pelos falsos mestres que tentam colocar tantas e outras coisas para reforçar, pregando que o sacrifício de Cristo não é totalmente suficiente, que isso não possa entrar de forma alguma na nossa mente, no nosso coração. Mas como diz o escritor aos Hebreus, reter firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. Por isso cheguemo-nos a ele com verdadeiro coração, inteira certeza de fé,
com o nosso coração purificado, lavado com água limpa, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Capacete da salvação, certeza de salvação. Se você crer em Jesus como único e suficiente Salvador, render-se a Ele de todo o coração, buscar o perdão, a misericórdia de Deus, confessando-os e abandonando-os, vivendo em obediência conforme as Escrituras, com certeza você receberá uma mudança de vida, um novo nascimento, uma mudança na maneira de viver, aceitando o batismo como semelhança da morte e sepultamento e ressurreição, para que você tenha uma aceitação do plano completo de Jesus. Claro que nós não estamos colocando aqui o batismo como ingrediente da salvação, mas comprovação de fé. É um símbolo exterior, é também uma maneira de demonstrar a aceitação do Evangelho de Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor Jesus e da força do seu poder. E logo em seguida ele diz: tomando toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Capacete da salvação. Não permita de forma alguma que nada e ninguém possa mover a você, querido irmão e irmã, desta fé genuína. Jesus é o Salvador de todo aquele que crer. Tendo Jesus como Salvador e vivendo em obediência às Sagradas Escrituras, arrependendo, se convertendo, a mudança voluntária que Deus, pelo seu Espírito Santo, nos ajudará a efetuar na nossa vida, nós podemos ter a certeza de salvação. Não se mova desta fé. Não permita que nada lhe atrapalhe nesta caminhada. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus quer salvar a cada um de nós. Ele pode nos salvar e Ele tem o prazer de nos alcançar. Se você já foi alcançado, fique firme, tendo esses cuidados, vigiando. Até homens que andaram com Jesus como Pedro e os apóstolos, em momentos difíceis, recuaram. Então vigiamos nisto com toda a perseverança, com toda a oração e súplicas, com ações de graça. Querido, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui na carta aos Hebreus diz para nós considerarmos uns aos outros e estarmos na congregação. Nós estamos agora impossibilitados de estarmos juntos, mas que essa palavra alcance o teu coração e que possamos estar unidos nessa fé, neste amor e nessa bondade, graça e misericórdia de Deus. Sejam todos abençoados. Tenham uma excelente noite na paz do Senhor Jesus. Pai querido, eu oro agradecendo por esta mensagem, abençoando a cada ouvinte, na graça e na misericórdia do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a continuarmos firmes, batalhando por esta fé que uma vez nos foi dada. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus, e que o teu grande amor, a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia continue sobre as nossas vidas e nossos corações, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Na próxima terça, continuaremos em nome de Jesus. Abraço a todos.